Olá, amados do Rei Jesus, amados da Igreja Apostólica Shekinah, amigos, irmãos em Cristo, parentes. Estamos entrando no ar com alguns minutos de antecedência, dando oportunidade para você fazer aí a sua sala de vídeo, convidar amigos, parentes, para que tenhamos um culto muito precioso, né? Um culto de oração e estudo da palavra. Oração é necessário, a oração é importante, a oração é a chave que o Senhor colocou em nossas mãos para vermos coisas tremendas sendo realizadas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Nós gostaríamos que você aí anotasse ou falasse para nós aí se há algum motivo de oração. Não precisa falar se é para você ou para alguém. Você fica à vontade, né? Nós estaremos aqui orando, vamos ter vários momentos de oração. Nós gostaríamos de contar, né, com a participação de vocês. Espero em Deus que o som esteja tranquilo, a imagem esteja, né, boa de se ver, sendo que sempre é possível melhorar, né? O nosso Deus deu tudo que Ele tinha. Deus deu o melhor que Ele tinha, que era Jesus Cristo, seu Filho amado. Portanto, nós temos a responsabilidade de darmos ao nosso Deus o nosso melhor. Amém? Glória a Deus. Aí, a Ruth aí, está aí do nosso ladinho também, participando, como ela sempre faz em todas as nossas lives. Está sempre presente. Pode deixar. Fone de ouvido. Vamos chegando, né? Vai tomando seu lugarzinho, deixa uma xicrinha de café com leite, para não ter que sair no meio da mensagem, para que não tenha que ir lá na cozinha, né? Então já fica aí do seu lado. Amém, queridos? Participar de uma live em casa tem esse lado bom. O lado onde você tem aí, juntamente com você, o seu chimarrão, a sua garrafa térmica com café com leite. E aí você pode participar da nossa celebração sem nenhuma preocupação. Quero avisar aos amados irmãos da Igreja Apostólica Shekinah, que no domingo nós teremos 2 cultos presenciais. Nós teremos o culto de manhã, com início às 10 horas. Para este culto ainda nós temos algumas vagas, mas para o culto da noite a lotação está esgotada. E nós gostaríamos que você não ficasse de fora, aproveitasse e estivesse conosco participando, né, ao vivo, no culto presencial. Mas você que mora fora de Paranaguá, fique tranquilo que tanto o culto de manhã às 10 horas, como o culto da noite às 18 horas, os dois serão transmitidos online, por esse mesmo canal, que é o Facebook de Ruth Marcelino. Então nós aguardamos a participação de vocês através da live, mas você que pode participar presencialmente, faça, para que juntos possamos rever, né? Juntos possamos glorificar o Senhor e também nos rever. Amém? Glória a Deus. Quer que vire um pouquinho? Saiu um pouquinho, né? Essa parte eu tiro depois.
Amém. Que bom. Vamos chegando, que possamos ter uma reunião muito abençoada. Amém, queridos? Orando e meditando na palavra. Oração e palavra. Amém? Santo é o Senhor. Glória a Deus. Como é bom ver o rostinho de vocês aí na telinha. Mesmo não podendo distingui-los, mas estamos aqui. Tá vendo, Gabriela? Rosicléia, a Sandra Mara Leandro, Márcia Maria, a pastora Celisa. Amém, amados. A paz, queridos pastores, pastor Braga, pastora Celisa e amados irmãos, que já estão aí entrando para juntos estarmos orando ao Senhor e agradecendo e também intercedendo, né, amados? Irmã Maria Helena também já chegou. Oh, amada Rose, Deus abençoe. Shalom, minha querida. Shalom, Rose. Shalom. Palavra muito importante. Shalom, né? Paz completa. Amém. Que só o Senhor Jesus pode nos oferecer. A paz no espírito, no físico, na saúde e também no espírito. Glória a Deus. Estarei louvando ao Senhor com um cântico que eu gosto muito. Cântico não é um hino que consta no Inário do Culto Cristão 338. Irmão Leandro também, junto com a irmã Sandra, né? Com certeza. Amém, glória a Pastor Deus. Braga também. Cada um celularzinho, né? A irmã Sandra Moda, lá de Piracicaba. Aleluia, um abração, Sandra. Estamos orando aí pelo Rô Paulo. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Você aí em casa pode cantar também, viu, querido? Deus promete quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que dá promessa e nada duvida. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua
fé Jesus contemplará. Amém, queridos? É que o Hinário do Culto Cristão, ele modificou um pouco algumas letras do cantor cristão, e nós éramos acostumados cantar hinos do cantor cristão. Aí quando vamos cantar pelo hino do culto cristão, Hinário do Culto Cristão, nós trocamos aqui algumas palavras, mas o importante é a mensagem deste hino, não é? A nossa fé Jesus contemplará. Porque na realidade o Hinário do Culto Cristão, ele coloca nossa fé, mas o cantor cristão é tua fé, porque é individual, queridos. Eu não sei, eu não posso avaliar a tua fé, e nem você pode avaliar a minha fé. Eu estava comentando com a pastora Ruth nesses dias que estava participando de uma escola bíblica, de uma escola Atos, né, cujo nome é Atos, e o professor, né, que é um pastor, teólogo, ele disse assim que às vezes nós falamos, eu preciso ter fé, você tem que ter fé. Mas ele disse, olha, a nossa fé, ela só vai crescer à medida que eu vou conhecendo o amor de Deus por mim. Quanto mais eu reconheço o quanto Deus me ama, mais a minha fé cresce. Porque se eu sei que Deus me ama, Ele sempre vai estar preocupado com a minha situação, quer seja na minha vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida física, a minha vida conjugal, a minha vida familiar. Se eu sei que Ele me ama de verdade, se eu sei que por amor Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz em meu lugar, a minha fé vai crescer. Eu tenho confiança nele. Eu sei quem Ele é. E eu posso dizer como o apóstolo Paulo, eu sei quem tenho crido. Jó também disse, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço por experiência pessoal. Então, meus queridos, vamos reconhecer, vamos avaliar o quanto somos amados de Deus, o quanto Deus nos ama. E aí não adianta você ficar orando, Senhor, aumenta a minha fé, mas você não reconhece e não valoriza o amor de Deus. Valorize o amor de Deus, entenda o quanto Ele te ama, e com certeza a tua fé irá crescer. Isso eu garanto, em nome de Jesus. Vamos orar? Bondoso Pai Celestial, acabamos de cantar que o Senhor contempla a nossa fé. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. É necessário que, se nós nos acheguemos a Ti, o façamos através da fé, reconhecendo que somos amados do Senhor, reconhecendo que o Senhor nos ama, reconhecendo que por amor o Senhor deu teu Filho amado Jesus Cristo, que diz na tua palavra, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, o Senhor nos amou, tem nos amado, o Senhor nos amou primeiro, antes que dessemos um passo em direção ao Senhor, o Senhor deu um passo em nosso favor. Pai querido, foi ali no jardim do Éden, o Senhor, sabendo que Adão e Eva haviam pecado, mas o Senhor deu o primeiro passo. Adão, onde estás? Deus sempre vai dar o primeiro passo. Deus sempre dá o primeiro passo. Deus sempre vai dar o primeiro passo. Meus queridos, que quando Deus der esse passo em direção a você, Ele possa encontrá-lo com um coração ardendo da presença dEle, com um coração apaixonado por Ele, um coração desesperadamente apaixonado pelo Senhor, apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo, apaixonado pelo Espírito Santo. E ao iniciarmos a nossa live desta noite, eu quero dizer: Pai, contempla a fé de cada um que está nos ouvindo, contempla a minha fé, contempla a fé da tua serva, da Ruth que está aqui ao meu lado, contempla, Senhor Deus, a fé de cada um de nós, para que nós possamos estar diante do Senhor, não com um compromisso, não porque hoje é quinta-feira e temos que fazer esta live, não, nós queremos estar aqui por amor, respondendo ao amor do Senhor para conosco. Por mais que venhamos fazer algo para o Senhor,
o teu amor continuará sendo o mesmo, porque será o amor na sua totalidade, porque o Senhor é amor. Espírito Santo, ensina-nos a entendermos o quanto Deus nos ama. O Espírito Santo, ensina-nos a entendermos o quanto somos amados do Senhor. Espírito Santo, nos ajude a entendermos, a compreendermos que Deus é o Altíssimo e acima dele não há nenhum outro. Espírito Santo, que nada mais nos importa a não ser reconhecermos que Deus nos ama e que somos amados do Senhor, e que esta live venha a ser uma bênção na vida de cada um que está participando, que seja uma bênção para todos aqueles, ó Pai, que estão se colocando diante do Senhor. Pai, agora eu quero orar em favor daqueles que estão nos assistindo. Visita os seus lares, ó Pai. Se há alguém enfermo, eu repreendo todo espírito de enfermidade, eu repreendo todo espírito imundo que causa morte, eu repreendo no nome de Jesus todo espírito imundo que vem para trazer atraso em vidas, todo espírito imundo que tenta desfazer, ó Pai, casamentos, eu os repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero orar também em favor dos jovens, ó Pai, dos adolescentes que estão cada dia mais envolvidos com as drogas. Deus, envolve-os, ó Pai, com o teu amor, que eles possam reconhecer que o Senhor é amor e que eles sejam libertos dessa droga maldita, Pai, que eles sejam libertos para poder servir ao Senhor, conhecendo a Jesus, porque se eles conhecerem a Jesus, eles serão libertos, e sendo libertos, eles serão livres para amá-lo. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda as cidades representadas, guarda, ó Pai, cada estado representado, guarda o nosso Brasil, guarda, ó Pai, o presidente da República, conceda a ele direção, sabedoria dos altos céus. A tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, nós não queremos orar por partidos, nós não queremos orar, ó Pai, por pessoas assim que fazem parte de alguns partidos. Nós queremos orar pelo Brasil e orar por aqueles que ocupam cargos, ó Pai, que foram eleitos pelo povo, a presidência, os governos, prefeitos, deputados, senadores, vereadores. Meu Deus amado, que eles entendam que eles não estão ali para ficarem ricos, ó Pai, eles estão ali para projetarem leis, para governar em favor do povo, porque quando o governo não sabe governar, o povo perece. Pai, mas nós declaramos, ó Pai, sim, estamos chegando, caminhando para o final dos tempos, mas nós queremos caminhar, ó Pai, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Pai, eu profetizo uma live abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe, queridos. Palavra em nome do Senhor Jesus. Amados, como é uma reunião, um culto, né? A live de oração, depois com uma meditação da palavra. Sobre oração, eu gosto muito do texto de Lucas 18, né? Que é a parábola do juiz iníquo. E ali a mulher que vai falar com ele. E eu vejo que é um texto que nos ensina a não desistir de estarmos orando, de buscarmos ao Senhor. Está em Lucas 18, eu vou ler alguns versículos. E contou-lhes uma parábola também sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém. Esse primeiro versículo é tremendo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e nunca desfalecer, né? Não pararmos, acharmos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Ok, amados? Faze-me justiça contra o meu adversário. Entende? Que aqui nós possamos entender da forma tão maravilhosa que Jesus está ensinando a orarmos e a não desistirmos. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens,
Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz, ouvi, presta atenção, o que diz um injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amados, nós estamos vivendo dias que muitos estão desfalecendo na fé, como o pastor já falou. Mas nós vemos aqui que Jesus ensinando a nós, é através desse juiz, que ele foi atender aquela mulher porque ela ficava importunando. Então é para nós não desfalecermos, é continuarmos indo à presença do Senhor, orando a Ele, que Ele tenha a melhor solução. Nós não sabemos o momento, a hora, o dia, o tempo, mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então o versículo 7 diz: e Deus não fará justiça se um juiz da terra, humano, e que nem conhecia Deus, um homem mau, um coração duro, ele se moveu diante da petição daquela mulher, para que ela não se incomodasse, muito mais Deus, que é o nosso Pai. É verdade. Que nos criou e que enviou Jesus para nos salvar, o nosso amigo, o nosso irmão mais velho. Então ele diz, e Deus, o Criador, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Querido, não se preocupe dizendo assim, quantas vezes, eu vou orar. Não é vã repetições, mas é no momento que você se lembra daquilo que você está buscando diante dele, você orar. Você mesmo fazer uma oração flash, às vezes não tem tempo de ir para o quarto, para um cantinho ou para uma igreja, mas você pode conversar com Deus e sabe que Ele vai te ouvir. Amém? Amém. Glória a Deus. E aqui a palavra diz, digo-vos que depressa. E amados, esse depressa aqui, muitas vezes não é assim que eu acabo de orar e já vai acontecer. Mas que Deus vai fazer. Ele vai fazer. Apressa-te, prepara-te. Então, assim, diga-vos que depressa. Pressa, com o A antes, apressar, é se preparar para que Deus vai responder. Deus vai responder. Diga-vos que depressa. Glória a Deus. Apressa. Ele apressa. Apressa e fará justiça para a sua vida. Então, Glória Ele não deixará de fazer. Entende? Prepara-te e espera que Ele vai fazer. Amém. Isso nos conforta. Essa parábola é tremenda, porque ela nos ensina que nós devemos continuar obedecendo e perseverando, porque Ele é melhor que o juiz da terra. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, Aleluia. né? Santo é o Senhor. É uma live de oração, depois da palavra. Mas vamos estar orando, agradecendo por coisas que Deus já tem feito, livramentos que Deus tem dado. Deus está se movendo em algumas situações, algumas dificuldades de pessoas aqui, que inclusive estão conosco na live, né, de irmãos, que parecendo uma situação difícil, que nem ia ter solução. Mas ao estarmos orando, ao estarmos sendo convocados para orar, e mais pessoas para orar, Deus está cercando e fazendo do jeitinho dele. Né? A gente vê assim que aquela palavra que foi declarada, aquela não aconteceu. A própria palavra de Deus diz, seja mentiroso todo homem e verdadeira a palavra de Deus. Então, mas o que ele fizer é o melhor. Mas nós vemos que ele tem feito, queridos. Deus tem feito muitas coisas, tem aberto portas, tem enfermidades, assim como as pessoas chegarem ao médico, como resolver o problema, né? E que para os nossos olhos parece que já não tem mais jeito, e quando a gente menos espera, por estarmos orando, não desistirmos, Deus vai abrindo o caminho. E é por isso que nós vamos orar, agradecendo por esses caminhos que Deus está fazendo. Ele abre caminho onde não tem caminho. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos mais uma vez aqui na Tua presença,
Pai amado, e meus amados irmãos e amigos, parentes, onde estiverem participando dessa live, que eles estejam, Senhor Deus, sendo ali, Pai, neste momento, cheios, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua graça, Pai, e de crer mesmo na Tua palavra, Pai, não só por repetição, ó Deus, não é porque nós falamos sempre a mesma coisa, não, mas a Tua palavra é sempre nova, Deus. Ela é sempre nova, ela é sempre eficaz, ela sempre é remédio, ela é sempre bálsamo, ela é sempre fortalecimento. Pai, nós às vezes ouvimos a palavra, saímos daqui a pouco e já esquecemos, mas o Espírito Santo vem e nos alerta e nós declaramos aquela mesma palavra de novo. E aí vem o fortalecimento, o refrigério, a confiança, a perseverança, Pai amado. Oh Deus, então em nome de Jesus, declaro cada família, Pai. Cada um tem uma situação a ser resolvida nesses dias. Então o Senhor está entrando com a providência, Pai. O Senhor está entrando, Pai, neste coração desta mãe, deste esposo, desta filha, deste filho, Senhor Amém, Deus. Senhor amado. Oh, Pai Glória querido, a Tua palavra declara que nós não devemos julgar, Pai querido. Então muitas vezes nós olhamos o exterior, a aparência, ou tudo, mas esquecemos, ó Deus, de que a oração, Pai, ela move montanhas, ó Deus. Ela tira as coisas que estão impedindo o Teu agir, ó Pai. A oração, ela vai removendo a terra, vai revolvendo, afofando a terra, para que a semente que for lançada e ao vir a chuva, a água, que é a bênção do Senhor, essa sementinha possa brotar na terra, arrebentar na terra, brotar e ela crescer e vir a dar frutos, ó Pai amado. Então, Pai, nós estamos declarando nesta noite que o Senhor está fazendo isso na vida de cada um. Amado irmão, amado amigo, Amém, amado parente, Senhor nesta Deus. noite, você Amém. sabe o que é que você está colocando aí diante de Deus nesta noite. Então, nós estamos aqui declarando que o Senhor está te ouvindo, que o Senhor Amém. está te vendo. Amém. O Senhor está te vendo, Glória Deus a está te Deus. vendo, porque Ele que nos criou, nós fomos, antes de conhecer Jesus e declarar que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, Amém. nós éramos criaturas, mas a partir do momento que eu declaro que Ele é meu único e suficiente Salvador, que eu recebo na minha vida e não quero mais nenhuma outra coisa, que Ele é o suficiente, então nós somos filhos dEle. Então eu declaro nesta noite que como filhos do Deus Pai amoroso, e que enviou Jesus por amor, nós estamos guardados, protegidos e vamos nos fortalecendo, caminhando a cada dia. Pai, oh Deus, eu oro, Senhor Deus, pelos nossos jovens estudantes, oh Deus, Jesus, as crianças queridos, também, tenha Pai querido. compaixão deles, Oh ó Senhor, Pai principalmente amado. os jovens que eles ficam preocupados com os seus estudos, nesse tempo, o que Jesus, fazer. querido. Pai, mas dá a eles, Pai, a tranquilidade, o sossego, Espírito Santo de Deus, oh Pai, que eles estejam não só preocupados com o estudo, mas que eles estejam clamando para assim, Espírito Santo de Deus, me ajuda, e que nesse tempo eu possa estar vendo coisas que eu tenho dificuldade, ou algumas coisas que eu ainda não estava entendendo, eu possa ver com uma tranquilidade, não ficar preocupado. Pai. É verdade. Tira, Pai, deles a ansiedade, o voltar para a escola, mas que esse tempo, Pai, que se prolongou bastante, tenha sido um tempo em que eles falam assim, eu posso estar revendo algumas coisas. É verdade. Oh, Jesus, querido, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim também as nossas crianças, Pai, que elas querem brincar, elas querem sair, Pai, às vezes o lugar não permite, ó Deus, não é uma casa, é um apartamento, e elas ficam presas, Senhor Deus. Oh, Pai, ajuda, Senhor, ajuda a acalmar as nossas crianças, ó Deus. Amém. Que o Senhor. pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, tenha um entendimento e que recebam do Senhor esse entendimento, Pai, para cuidar dos seus netos e dos filhos também, Pai. Pai, em nome de Jesus. Pai, aquela avó também que está só na sua casa, ó Pai, que queria estar junto com os seus netos ou com os filhos e não tem podido estar porque às vezes estão longe, nem podem vir. Oh Deus, mas não estão na mesma cidade. Pai, acalenta o coração deles, ó Deus. Pai, Amém. acalenta, Senhor Amém. Deus, em nome de Jesus. Traz o teu bálsamo, o teu refrigério. Pai, nós oramos também, Pai, sim, como o pastor já orou, pelo nosso Brasil. Amém, Senhor. Pelo Brasil e pelos outros países, ó Deus. Deus. Mas sabemos que o Senhor, Pai, está no comando, ó Pai.
Basta uma palavra do Senhor, Amém. Pai, para que a situação mude. Basta uma palavra. Mas nós, ó Deus, estamos aqui trazendo à existência, Pai, o sim e o amém do Senhor, Pai. Porque o Senhor diz para nós orarmos, buscarmos, batermos, clamarmos. E é isso que nós estamos fazendo. É Pai, verdade, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais este dia. Por já essa semana já está no meio. Nós já estamos partindo para o meio de agosto. Mas, ó Pai, nós declaramos que nós não estamos desfalecendo, não, Pai amado. Amém, meu Pai. Nós estamos, às vezes, meio abatidos, como diz o apóstolo Paulo, mas não desanimados. Aleluia. Estamos animados no Senhor. Anima-te no Senhor. Amém. Porque Ele fortalecerá. Ele fortalecerá, não, Ele fortalece o teu coração e o meu coração e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Posso ouvir um amém gostoso aí dos irmãos? Amém? Glória a Deus. Hebreus fala assim: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Aleluia. Amém. Nada de ficar desanimado, nada de ficar aí num canto achando que tudo acabou. Não, não. Há uma promessa do nosso Deus poderoso. Escuta o que fala a respeito dessa promessa. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Meu irmão, firme nas promessas do Senhor Jesus, amém? Ele tem cuidado de nós, Ele não esqueceu você não, querido. Daniel orou e talvez no plano horizontal Deus estava demorando a responder, né? E o anjo disse: não, Daniel, no dia que você orou, naquele mesmo dia, na mesma hora, o Senhor ouviu e mandou a resposta. Só que o príncipe da Pérsia, ou seja, Satanás, estava impedindo. Deus teve que mandar um anjo ali, né? o chefão, aquele que luta, né? Miguel, para poder então destruir, derrotar aquele demônio. E a promessa, ou seja, a resposta da oração de Daniel chegasse às mãos dele. Talvez, querido, né, a tua promessa, a resposta das tuas orações estão aí esbarrando em algum espírito imundo. Ore a Deus, fortalece os anjos do Senhor para que Ele lute as tuas batalhas, porque os anjos estão aí para ministrarem em nosso favor. Há muitos que dizem: anjo, só se fala em anjo. Não, queridos. Deus permite que haja a existência dos anjos para eles poderem ministrar em nosso favor. E eles são fortalecidos com as nossas orações. Amém, queridos? É uma realidade, não é nada, não é nenhuma heresia, coisa alguma, mas é saber mesmo que as promessas do Senhor Jesus, elas estão firmes. Então, firme nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Eis a vitória que vence o mundo. Qual que é? A nossa fé. Creia nisso em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia aí, no livro de Lucas, no capítulo 24, nós estaremos fazendo a leitura do texto bastante conhecido, que fala a respeito dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Nós estaremos orando ainda, teremos mais 2 oportunidades, 2 períodos de oração, onde então estaremos conclamando todos vocês, né, nesse próximo período de oração que tivermos. Nós gostaríamos que todos vocês estivessem participando no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu vou fazer a leitura do texto todo, porque a própria leitura do texto já aponta vários ensinos, né, para os nossos corações. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que ficava 60 estádios de Jerusalém, né? Aproximadamente 12 quilômetros, cujo nome era Emaús.
e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais adiante. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe, e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Glória a Deus. Amados, o texto que me chama a atenção, que me chamou a atenção, que tem chamado a minha atenção, está justamente aqui no versículo 33, que diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eu disse que era 12 quilômetros, na realidade 70 quilômetros, de Jerusalém a Emaús, 70 quilômetros. Amados, é um texto maravilhoso, muito bonito e com muitos ensinamentos, mas como eu disse, eu quero ali fixar no versículo 33. Mas só assim, resumindo tudo o que aconteceu. Jesus havia sido crucificado e ele havia pregado que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas esses dois discípulos que caminharam com Jesus, certamente viram milagres de Jesus, viram coisas tremendas e poderosas realizadas por Jesus Cristo. Quando ainda não havia terminado os 3 dias que Jesus havia profetizado, eles voltam para casa, desanimado, cabisbaixo. A Bíblia diz que com os olhos deles estavam tão fechados que eles não conseguiram ver que era Jesus. Essa expressão olhos fechados era olhos embaçados de tanto chorar. Você já teve uma situação assim?
De chorar tanto, 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 que os teus olhos ficam como que embaçados, você não consegue distinguir as coisas corretamente. Eu já tive momentos assim, talvez só eu seja pecador, né? Pecador mesmo, né? Para ter chorado tanto a ponto dos meus olhos ficarem embaçados. E eles vão caminhando. Queridos, prestem bem atenção. Essa pandemia, ela veio assim e mexeu com muita gente. Tem muitos filhos de Deus, muitos crentes, cansados de chorar, reclamando, dizendo, mas que adianta? Fui fiel a Deus, fiz as coisas certas, orava, eu ia à igreja, dava meu dízimo, minhas ofertas, e agora parece que Deus não está ouvindo mais minha oração, eu estou ficando desanimado. É a mesma história dos dois a caminho de Emaús. Quando vem uma situação e nós não estamos com os nossos olhos focados em Jesus Cristo, nós perdemos a visão. Nós ficamos sem convicção, como diz o texto aqui, nós ficamos preocupados, aflitos, ficamos até mesmo descrentes de que as coisas vão ser resolvidas. E enquanto eles estavam caminhando, falando das coisas, Jesus chegou perto deles. Antes, Jesus disse que estaria com eles até o fim dos tempos. Jesus sempre vai estar conosco, queridos. Jesus não o desamparou. Jesus está sempre buscando pessoas. Jesus sempre está à cata de pessoas que voltaram as costas para ele. Porque, veja bem, aqueles dois homens eram para estar lá em Jerusalém. Era para ter permanecido em Jerusalém, porque esse foi o recado que Jesus mandou para eles através das mulheres que foram visitá-los. Fique em Jerusalém, fique lá, não saiam de lá. Promessas de Deus são reais nas nossas vidas. E quando vem uma epidemia, uma pandemia como essa que chegou, muitos crentes acabam ficando descrentes, perdendo a sua fé, ficando desanimados, incrédulos até. Não, querido, temos que permanecer firmes. É agora que temos que mostrar o Deus a quem nós servimos. É agora que as pessoas têm que olhar e perceber que nós não somos apenas pessoas diferentes, que nós não só temos uma religião, mas nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, e sabemos que Ele está sempre conosco. E aqueles homens estavam caminhando, não perceberam, eles estavam tão preocupados com o seu dia a dia, que não perceberam Jesus. Talvez você esteja preocupado, e se eu pegar esse Covid-19, e se alguém da minha família, será que nós vamos morrer? Será que esse remédio é bom? Será que não é? E fica apavorado. Queridos, é tempo de nós estarmos totalmente confiantes em Deus. Entregarmos tudo, toda a nossa preocupação nas mãos do Senhor. A pastora Ruth falou do texto, daquela mulher lá, orando sem cessar, batendo na porta. Queridos, essa é a nossa oportunidade. Agora, mais do que nunca, temos que exercitar a nossa fé. Lendo a palavra, estudando a palavra, ouvindo hinos de louvor ao Senhor, falando das promessas de Deus, trazendo à memória o que nos pode dar esperança, queridos. É agora que nós temos que manifestar que se somos filhos de Deus ou não somos. É agora, neste momento. Aí Jesus pergunta, o que está acontecendo? Como se não soubesse de nada, né? E aí os dois dizem, não é impossível. Será que você é o único aqui, de Jerusalém, que não sabe o que aconteceu? Que veio Jesus, o Filho de Deus, homem poderoso em obras, em palavras, e os sacerdotes religiosos o condenaram, ele foi crucificado, e ele disse que ia ressuscitar, e até agora nada. Mas eles não esperaram o fim da história. Querido, o dia não acabou ainda, meu amado. Sim, nós estamos quase no final do ano, mas o final do ano não chegou ainda. O amanhã já está aí às portas, mas não chegou amanhã. Hoje ainda é quinta-feira. Que dia? 13, né? Não, 13, né? Hoje ainda é dia 13. Não chegou ainda, querido. Calma. Não terminou. A Bíblia diz que nós somos um poema inacabado. Não terminou ainda o poema. O nosso prazo de validade ainda não chegou ao fim, queridos. Acalme, fique tranquilo, sossega. Nada de ficar apavorado.
E eles disseram, nós pensávamos que Jesus ia nos libertar do jugo romano e não aconteceu nada. E Jesus disse, mas vocês são espertinhos mesmo, né? Não estão vendo as coisas acontecerem e já estão aí incrédulos, descrentes, perdidos, voltando para casa. Foi isso que eu ensinei, foi isso que Jesus ensinou para vocês? Jesus falando, né? Foi isso que Jesus ensinou para vocês? Naquela conversinha tudo e vai caminhando. Aí chega um determinado momento, chegou à casa deles. Aí Jesus fez como que ele fosse mais adiante. Aí os dois discípulos disseram, não, Jesus, entra aqui conosco, já se faz tarde, entra aqui conosco. E eles entraram. Jesus entrou. Amado, Jesus só entra se for convidado. Talvez na tua casa o que está faltando é a presença de Jesus. Talvez aí na sua família o que está faltando é Jesus Cristo. Talvez no seu casamento o que está faltando é Jesus Cristo. Você tem muita filosofia na cabeça. Você tem muitas ideias na cabeça. Tem muitos conselhos de homens e mulheres na cabeça. Mas você não tem o conselho maior que é Jesus Cristo. Talvez você esteja precisando de Jesus Cristo. Entendeu, meu irmão? Entendeu, meus queridos? É Jesus, e Jesus só entra se for convidado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do coração, eu entro, ceio com ele e ele ceia comigo. Quem sabe você precisa abrir a porta do seu coração, a porta da sua casa, a porta das suas finanças para Jesus Cristo. Amém? E aí eles entram. Aí, querido, acontece algo maravilhoso, algo tremendo. No partir do pão, Jesus não precisou falar nada. No partir do pão, imagine que Jesus partindo o pão. Aí um olhou e viu o sinal dos cravos, porque Jesus mostrou quando ele voltou para Jerusalém, mostrou, ele entrou lá no meio dos discípulos, mostrou. Para Tomé, coloca o teu dedo aqui, ó, vem aqui as chagas, para ver se sou eu ou não sou. Quando eles viram, eu acho que um apontou para o outro e disse, olha ali, olha ali. O outro, o que é? Aí ele olhou também e viu. Quando eles perceberam que era Jesus, Jesus desaparece, vai embora. Jesus tinha outros discípulos para alcançar, porque tem muitos discípulos que Jesus precisa bater a porta, tem muitos discípulos que fecharam a porta para Jesus, tem muitos discípulos que foram para Emaús, tem muitos discípulos que voltaram à vida antiga, e Jesus está indo atrás de cada um. E olha que ele abre o teu olho. Vamos para a igreja, abre teus olhos. Jesus está dizendo, prepara-te, Israel, para encontrar-se com o teu Deus. O fim está chegando, meus queridos. Os sinais estão dando aí, os brotinhos da figueira estão surgindo. Cuidado. Jesus está prestes a voltar. E aí, quando eles percebem que era Jesus, meu amado, eles caminharam 70 quilômetros chorando, relembrando, né? Falando das coisas que não aconteceram. Agora a Bíblia diz que, presta atenção, cadê aqui, né? Está aqui na minha Bíblia, aqui para não esquecer. E na mesma hora, eles nem tomaram café, que eles nem esqueceram da fome, esqueceram que estavam com fome. Imagina. Imagino porque Jesus foi cortar o pão, daqui a pouco eles perceberam que era Jesus desaparece e eles dizem, na mesma hora, nem foram tomar café, eu creio. Amado, quando você tem esse encontro com Jesus, quando você reconhece que é Jesus Cristo, meu amado, você não tem fome, você acorda 3 horas da manhã, você não está preocupado com sono, querido, você vai orar. Se você está numa dificuldade, você vai buscar a Deus em oração. Se você está chorando, você vai buscar a Deus, querido. Quando você é apaixonado por Jesus Cristo, quando você é apaixonado por Deus, quando você leva Deus a sério, quando você é apaixonado de verdade, meu amado, você esquece comigo. Não é assim quando... Bom, estou falando aqui para os mais jovens, né? Quando você que está casado aí há 20, 25 anos, 30 anos, 40 anos. Não era assim quando você namorava? A gente não tinha fome, querido. Não tinha chuva que prendia a gente. Não tinha. Nada que impedisse da gente ir visitar a namorada e sair com a namorada. Não tinha. Por que Jesus tem que ser diferente?
Por que para com Jesus tem que ser diferente? Não, que aqueles homens, quando eles perceberam que era Jesus, a Bíblia diz que na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Está vendo? Por que eles não ficaram lá? Se eles tivessem ficado lá, não teriam caminhado 140 quilômetros sem necessidade. Tem muita gente, tem muitos crentes sofrendo sem necessidade. Tem muitas pessoas, muitos casais, muitos filhos que estão sofrendo sem necessidade. Queridos, preste atenção. Escuta a voz desse ancião. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus Cristo. Há muitos caminhando 140 quilômetros sem necessidade. Há muitas pessoas sofrendo sem necessidade. É tempo de se levantar. Só tem um jeito: tomar atitude. Cair em si e reconhecer que precisamos de Jesus. Cair em si e reconhecer que sem Jesus não dá. Cair em si. Esse cair em si é reconhecer. Chega de correr atrás do vento. Chega de fazer as coisas do meu jeito. Chega de ouvir conselhos de homens e mulheres que não têm nenhuma intimidade com Deus. Chega. Eu vou me levantar e vou para Jesus Cristo. E eles voltaram e contaram os discípulos lá, tudo tranquilo, como diz, está vendo? Porque no afã deles querer ver a glória de Deus, ver Deus realizando as coisas, eles não levaram a sério o que as mulheres disseram. Ó, querido, presta atenção aqui, ó. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro. Mas depois ele diz, versículo 24, e alguns dos que estavam conosco foram, ou seja, Pedro e João, foram, mas viram a sepultura aberta, mas não viram Jesus. Amados, as evidências de que Jesus havia ressuscitado era real. Você, querido, tem que ler a Bíblia. As evidências de que Jesus é real se encontram na palavra de Deus. As evidências que Jesus vai voltar está relatado na palavra de Deus. Você tem visto, tem ouvido falar de Jesus, mas parece que não tem levado Jesus a sério. Eu não sei para quem, mas eu estou falando para pessoas que fecharam as portas para Jesus. Eu não sei para quem, mas eu estou falando para pessoas que estão sentadas apenas no partir do pão. Eu não sei para quem, mas eu sei que alguém precisa ouvir esta palavra. Queridos, é tempo de se levantar e dizer, vamos voltar para Jesus. Jesus está com os braços abertos para nos esperando. Amados, este é o tempo do fim. Tempo do fim é tempo de avivamento. Sabe o que é avivamento? É viver na presença de Deus. Avivamento é declarar o quanto você ama Jesus Cristo. Avivamento é reconhecer que precisa ser santo. Avivamento é reconhecer que a palavra de Deus é real. Avivamento é aguardar a volta de Jesus. Avivamento é saber que Deus nos ama. Avivamento é saber que o Espírito Santo nos revela aquilo que Jesus já nos ensinou, queridos. Levanta de onde você está. Talvez o teu problema seja alguma enfermidade. Levanta, vai para Jesus, queridos. Vai, exercite a tua fé. Vai para Jesus. Talvez o teu problema é algum pecado. Um pecado oculto. Um pecado aí na área sexual. Um pecado na área da mentira. Eu não sei, mas levanta de onde você está. Vai para Jesus. Ele vai estar ali com os braços abertos para te receber. E quando eles chegaram, viram todos os discípulos ali. Imagine Pedro, que era meio doidão, né? Pedro falou, mas vocês são cabeção mesmo, hein? Mas para que andar todo esse trajeto sem necessidade? Ó, nós aqui ficamos no bem bom, aguardando Jesus. Ó, Jesus apareceu aqui no nosso meio. Deixa de caminhar. Deixa de andar sem necessidade. Deixe de correr atrás do vento. Vem para Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Vem para Jesus Cristo, Ele é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Vem para Jesus Cristo, Ele morreu na cruz e levou sobre Ele toda a tua dor, toda a tua enfermidade. Venha para Jesus Cristo, se derrame na presença dEle, se declare um apaixonado por Jesus. Peça perdão do que você tem feito com Jesus Cristo. Peça perdão de você só
pensar na sua vida. Pense um pouco mais no que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E Ele fez isso por amor, porque Ele te ama. Responda em atitude a esse grande e imenso amor da qual Deus tem te amado. Deus é amor. Importa que aqueles que se achegam a Ele, se achegam por Ele ser um Deus de amor. Ele te ama e está com as boas mãos estendidas para operar em teu favor. Não se preocupe com esta pandemia. Se você está em Jesus, você está escondido, você está escondido debaixo das asas onipotentes do Pai poderoso. Venha para Jesus Cristo. Ele te abraça com todo carinho e declara: eu morri para que você pudesse ter vida e a tivesse com abundância. Venha para Jesus. Faça como os discípulos a caminho de Emaús. Levante e volte imediatamente. Onde você está? Está deitado, sentado? Levante, fique em pé e corra para Jesus Cristo. E Ele vai estar com os braços abertos, pronto para te abraçar, porque Ele aguarda este retorno. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Oh, Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que é o que nós estamos fazendo nesta noite, ó Pai. Que os teus filhos, aqueles que estão junto conosco, ó Deus, na sua casa, reunidos, às vezes mesmo no intervalo de um serviço, ó Pai. Deus, que nós possamos mesmo, Pai amado, estarmos firmados, Aleluia, ó Deus. Firmados, Pai, na Tua palavra. Firmados, Senhor Deus, naquilo que o Senhor nos tem ensinado, ó Deus. Pai, ali os discípulos, ó Deus, eles ficaram como muitos de nós temos ficado, como nós temos ficado, ó Pai. Às vezes abatidos e querendo ir para casa e ficar em casa, Senhor Deus, não sair. Mas Jesus sabe das nossas situações. O Senhor Jesus se apresenta no caminho. Amém, Jesus. Apresenta-se no caminho, caminha conosco. Pergunta como se não soubesse o que acontece conosco. Ele que faz a pergunta. E aí nós falamos, Jesus, você não sabe, mas Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E chega até a sua casa. Ele vai contigo até a sua casa. Ele está aí na tua casa. Mas Ele vai, ao participar do alimento com você, ao pegar um pão, que o pão significa o nosso próprio Jesus, que é o nosso sustento, verdade, ó Pai amado. o pão que nos fortalece, o pão que nos dá vida. Então, eles reconhecem Jesus. Quando Jesus está conosco à mesa, quando Jesus caminha conosco, mesmo abatidos, algo acontece. Amém, algo Jesus muda, querido. amado. Glória a Deus. Porque no momento em que, depois daquela conversa, daquele caminhar, ao chegar em casa para se alimentar e ao partir do pão, eles souberam que era Jesus, que Jesus estava ali. Se não fosse Jesus, eles não poderiam nem ter chegado até ali. Oh Deus, Pai, muito obrigado, ó Deus, porque em tudo isso vemos, ó Pai, nós temos uma casa para voltar. Deus. É verdade. Nós temos um Pai amigo, amado, Senhor Deus, glória. nós podemos entrar e estar com a família, podemos sentar à mesa para nos alimentar, podemos estar reunidos, ó Deus, ó Pai, muito obrigado. Mas nesse momento, nós agradecer pelo que o Senhor tem feito. Aleluia, Nós reconhecemos Jesus, que sem ó. o Senhor não é nada. E É nós corremos verdade, para ó o Senhor. Pai, glória a Nós Deus. corremos para onde o Senhor está, onde há uma Aleluia, reunião, Jesus, ó. onde há um povo declarando que só o Senhor é Deus. Aleluia, Pai, Jesus. é isso que acontece conosco, ó Deus. É mesmo verdade, ó Pai que a amado. caminhada seja difícil, mas o Senhor presente muda a situação. Aleluia, Jesus. Pai, Glória a Deus. sim, vai adentrando, Pai, e acalmando o coração de cada um, ó Deus amado, e fortalecendo mesmo, ó Pai amado, para que nós possamos prosseguir e nos animarmos, ó Deus, porque daí os discípulos voltaram e se encontraram todos juntos ali, Pai, e puderam se alegrar. Aleluia, Jesus. E é isso que nós estamos, sim, Pai, aguardando no nosso coração, Pai,
desejando estarmos mais tempo juntos. Aleluia. Mas muito obrigado, Pai. Obrigado. Porque o Senhor já tem começado a abrir as portas. Amém, Pai. Senhor amado. Pai, para que nós possamos ali, mesmo separados, um pouco distantes, com menos pessoas, mas já podemos, Senhor Deus, estar juntos na Tua casa, Pai. Aleluia, para podermos Jesus. sentarmos e ouvirmos da Tua palavra, Pai, em comunhão, Pai, Amém, querido, uns Senhor com amado. os outros, ó Glória Deus. a Deus. Porque naquele lugar o Senhor ordena a bênção e a vida, porque o Senhor mesmo falou que é aquele lugar separado, Pai É amado. verdade. Pai, a igreja somos nós, Pai, mas ali é um templo onde se reúne a igreja. Aleluia. E é por Jesus. isso, Pai, que nós desejamos, vamos estar desejosos, Pai, no partir do pão, saber que o Senhor é o nosso alimento, e estarmos juntos reunidos, ó Deus, para glorificarmos o Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, e que cada Pai um, ó amado. Deus, que pôde estar aí participando desde o começo, ó Pai, eu pôde ouvir a palavra, Pai, possam estar sendo fortalecidos, ó Deus, porque o Senhor não nos está, Senhor Deus, nos desanimando, o Senhor não nos está recriminando, mas o Senhor está nos ensinando. Aleluia. Nos Jesus. ensinando que o Glória Senhor a Deus. está no controle. Muito Amém, obrigado por Pai tudo, amado. Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Há um canto que fala a respeito do céu, que diz assim: além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, você que é membro da Igreja Apostólica Shekinah, você que está nos ouvindo, nos vendo, vamos ter agora um momento de oração. E eu gostaria que você aí fechasse seus olhos. Ai, mas eu não sei orar desse jeito. Do teu jeito, querido. Basta apenas você reconhecer que Deus é o teu Pai e que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador. E em nome de Jesus, você coloca a sua necessidade diante do Pai Celestial. Amém? Vou estar orando. Ore você também. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui juntos como igreja do Senhor, compartilhando da Tua palavra, orando, ó Pai, cantando hinos de louvor ao Teu nome. Pai, mas agora, Senhor, quero orar em favor daqueles, ó Pai, que estão preocupados porque parece que não estão vendo o agir de Deus, parece que essa pandemia não vai acabar, parece que a situação do seu lar não vai melhorar, parece que aquela pessoa enferma da sua família não vai ser curada, parece que as coisas estão cada vez mais difíceis, no seu trabalho as coisas não estão dando certo, na criação dos seus filhos, você não está vendo seus filhos, ó Pai, crescendo como você gostaria que eles crescessem. Pai, neste momento, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero colocar cada oração diante do Senhor, quero colocar cada vida diante do Senhor. Pai, que o teu fogo entre em cada lar aí representado, em cada lar que está diante desta live, e queima toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, todo olho gordo, toda inveja, ser queimado agora com fogo dos céus, ó Pai. Entra com o teu fogo, queima, Pai, em nome do Senhor Jesus, destrói, ó Pai, todo aquilo que está entre essa vida e o Senhor, seja destruída em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, traz ordem nesta casa, traz ordem nesta vida, coloque em ordem
essas finanças, ó Pai, leve essas vidas a viver em santidade. Meu Deus amado, eu creio, ó Pai, que o Senhor está nos ouvindo, e eu creio que o Senhor neste momento está respondendo cada oração. Meu Deus amado, que possamos sair da nossa inércia, que vidas possam deixar o pecado, que vidas possam deixar de lado toda a preguiça, toda a imundícia, ó Pai, sexual, e voltar para Jesus Cristo, ó Pai. Que saiam desta inércia agora e corram para Jesus Cristo, porque em Jesus há vida, em Jesus há segurança, em Jesus há alegria, em Jesus há salvação, em Jesus há libertação, em Jesus há cura, em Jesus nós encontramos o bom pastor. Meu Deus, opera em cada vida que está nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém, amados. Vamos fazer mais uma oração lendo uns versículos do Salmo. Amém, queridos? Amém. Deus ouve a alma paciente. É o Salmos 40 que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém, Senhor. Amém. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aleluia. E que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém aí, amém, queridos? Amém? Um glória a Deus ali, um aleluia. Amados, como já falamos no início, domingo nós teremos o culto da manhã às 10 horas e à noite às 18 horas. No culto da noite, a lotação já está esgotada, mas ainda há algumas vagas para o culto da manhã. Se eu fosse você, né, aí assim que terminar essa live, pegue aí seu WhatsApp e mande o recado, né, para o grupo da igreja, dizendo: eu quero louvar ao Senhor domingo pela manhã. Esteja conosco, meus queridos. Com certeza, Deus já preparou algo novo aos nossos corações. Domingo pela manhã, às 10 horas, no nome de Jesus Cristo. Pastor Ruth encerra, agradecendo a presença de todos aí. Sim, amados, aqui estão todos Eu estive olhando aqui, que estiveram participando da nossa live. A bênção e a graça do Senhor sobre a sua vida. Amém, queridos? Amém. Aqueles que precisam trabalhar, que os anjos do Senhor os guardando, protegendo, o Senhor os blindando com o teu sangue, livrando desse vírus, especialmente os que trabalham em hospitais, supermercados, né, nos hospitais que estão lidando com essa doença e outras também, que a nossa oração mesmo é estar aqui segurando as cordas e fortalecendo aqueles que precisam estar saindo, trabalhando, para até que nós possamos ter o nosso sustento. Amém. Então, amados, que sejamos mesmo aqueles irmãos, servos de Deus, aquele que entende que nós devemos estar orando mesmo por todos que estão aí trabalhando, que o Senhor esteja guardando, cuidando, no ir e vir, aonde que eles estiverem. Porque só o Senhor mesmo, viu, amados? Então, nós cremos nisso e por isso que o Senhor tem levantado a igreja para orar, para clamar, porque o Senhor ouve a oração. Pode muito em seus efeitos. Amém? Eu creio nisso. Amém. Amém? Glória Deus abençoe. a Deus. Amém. Graças de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso amado Pai Celestial e que as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe, amados.